Byung acertou em cheio, principalmente com agora uma sociedade feita de belos corpos, de pessoas ricas que querem nos ensinar a ficar rico também, de coaches, de uma chuva de autoajuda para onde olhamos, seja Insta, Face, WhatsApp, estamos cansados do cansaço. E aí vamos estudar graduação, pós, cursos seguidos, milhares de videoaulas importantes, estar sempre dentro das novidades que nunca acabam, ter que sempre saber de quase tudo para poder debater na próxima postagem nas redes sociais, fazer a melhor foto para engajar likes infinitos, ler todos os autores indicados porque seus amigos já leram e colegas já sabem, já leram, já debatem, estimular seus alunos a saber mais ainda, conhecer mais ainda porque o mercado exige, e cá estamos no trabalho em casa com alunos que não nos dão atenção, mas também não podemos fugir disso. Eu não quero só fugir, eu quero implodir tudo isso. Bom, o que esse pessoal está falando é da obra Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han. Eu acredito que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu fiz esse vídeo porque eu queria entender o questionamento que eu me fiz. Para que evoluir? É uma pergunta que, se você para pensar nela de uma forma ignorante, de uma forma bem rasa, você já tem a resposta. Ah, a gente evoluiu como ser humano, como espécie, como sociedade, tecnologia e etc. Mas para que a evolução pessoal de fato? Sem amarras sociais, sem querer algo ilusório, mas por que de fato? E para que? Ou por quem evoluir? Então, claro que isso a gente não pergunta para todo mundo. Eu fui perguntar para quem? Pro meu melhor amigo, ChatGPT. Tô brincando. Mas eu perguntei para ele e eu queria que ele me desse os pontos negativos. Eu perguntei logo nisso, para que evoluir? Ele me deu basicamente essa resposta, porque a gente evoluiu como sociedade, etc e tal. Mas eu perguntei, eu quero que você me dê pontos negativos de evoluir. E então, como a maioria dos conhecimentos, quanto mais você conhece, menos você sabe. Eu tive mais dúvidas do que respostas. Falando bem rapidamente sobre a sociedade do cansaço de Byung, que já virou íntimo, né? Ele diz que a nossa sociedade atualmente, sociedade contemporânea, é uma sociedade do desempenho. Antigamente, a sociedade, de acordo com a visão dele, era uma sociedade disciplinada, onde seguir ordens, mandamentos e valores era a principal via de regra das pessoas. Mas hoje em dia, na visão dele, as pessoas seguem motivações intrínsecas. E ele diz que no passado a gente criava pessoas medrosas e inseguras. E hoje em dia a gente cria pessoas cansadas e depressivas por causa dessa motivação intrínseca que a gente tem. A gente não precisa mais de um chefe e a gente se tornou o nosso próprio chefe. Só que ao mesmo tempo que a gente se torna o chefe, a gente também se tornou funcionário. E é isso que ele diz nessa obra dele. Eu de fato não li essa obra, para ser sincero com vocês, mas eu pesquisei sobre ela. E é só mais uma tese que reforça o que ele quis dizer. A gente vive numa sociedade onde tudo é desempenho, ou seja, tudo é muito rápido, tudo é você sabe ou você não sabe, tudo é 8 ou 80, a famosa expressão. Como uma resposta e uma dúvida, eu quero propor uma solução, entre aspas, para esse problema. Evoluir para quê? Então, pesquisando, eu encontrei no taoísmo uma coisa chamada ligação ao fluxo, ou seguir o fluxo da vida, o famoso flow, mas sem ser o flow específico para a disciplina, o flow da vida. E eu vou explicar ele agora. Preste atenção nessa frase. Do vazio do sábio surge a quietude, da quietude a ação, da ação o sucesso. O cara que escreveu, citou, é Shan Tzu. O conceito que eu quero falar nesse vídeo se chama Wu-Wei, que traduzindo significa não ação. Para explicar ele é um pouco complicado, porque é algo abstrato. Sempre para explicar algo abstrato é um pouco mais difícil. Vamos dar um exemplo. Imagina um cara que definitivamente não nasceu para estudar. E todas as provas da escola ele se dava mal. Era muito massivo para ele o ato de sentar a bunda na cadeira e estudar, como o exemplo de um youtuber que eu tava consumindo conteúdo para fazer esse vídeo. Um cara totalmente desfocado, um cara que não conseguia se dar bem em nenhuma prova porque era muito ruim para ele sentar a bunda na cadeira e estudar. De acordo com esse conceito, a vida tem um fluxo natural, onde as coisas seguem para algo ou para algum lugar. Quando você vai contra esse conceito, as coisas se tornam muito dolorosas, massivas e difíceis de mudar. Mas quando você vai com a corrente da vida, o fluxo da vida, as coisas se tornam mais fáceis e mais prazerosas.
Seguindo o exemplo do estudante que se dá mal nas provas, depois quando ele foi para a faculdade, ele considerou que ia ser ruim, assim como no colégio. Porém, ele teve uma grande surpresa, que foi que, para estudar, os assuntos e as matérias da faculdade eram muito mais fáceis, porque ele sentia interesse genuíno pelo que ele estava estudando. De acordo com esse conceito, ele seguiu o fluxo e não tentou mudar o que já era. Eu espero que você tenha conseguido entender, porque foi um pouco difícil para explicar. Ao entender esse conceito, a gente tem mais base para responder a pergunta: evoluir para quê? Diante do conceito da sociedade de cansaço do Byung, a gente compreende que a nossa sociedade é a sociedade do desempenho. E eu não sei a sua interpretação, a minha é que isso é algo negativo. Seguindo a interpretação do Wu Wei da não ação, do fluxo, de seguir o fluxo da vida, ao responder a pergunta evoluir para quê, a gente não deve evoluir. De acordo com essa pergunta, mas de acordo com esse conceito, mas calma. Não é necessariamente não quero mais fazer nada da minha vida e vou simplesmente sentar a minha bunda na cadeira e esperar tudo cair de mão beijada do céu. Não é isso. É seguir o fluxo da vida e não brigar com ele. Imagina você tentar com todas as forças e não conseguir. Talvez seguir o fluxo da vida, seguir o caminho que a vida, entre aspas, está te mostrando, seja o caminho para você renunciar à sua ansiedade, à sua tristeza, à sua angústia. Talvez você esteja tentando muito algo que pelo fluxo natural, pelo conceito do Wu Wei da não ação, não deve acontecer. É um pouco doloroso aceitar a vida como ela é. Mas eu acredito que a grande virada de chave desse vídeo é aceite a vida como ela é. Mas é muito delicado falar sobre isso porque sempre tem o ignorante que pensa que é simplesmente não fazer nada e espera tudo cair do céu, mas não é isso. É achar o equilíbrio, é entender intrinsecamente se algo que eu estou fazendo tem realmente um valor importante para mim ou eu estou fazendo tentando quebrar o fluxo das coisas natural, de acordo com esse conceito. A real é que toda evolução exige você perder algo, mesmo sendo algo ruim ou mesmo sendo algo bom que você vai ter que perder. Algo você vai ter que deixar para trás. E nem toda evolução é boa. Nem toda evolução é boa. Você pode parar para pensar. Nossa espécie evoluiu, ok. Evoluiu em que sentido? Exemplo, ao mesmo tempo que a gente evolui, as nossas doenças mentais, os nossos problemas mentais evoluem cada vez mais. E isso vai depender do ponto de vista que você for ver a evolução. Mas existem os dois pontos. O meu objetivo com esse vídeo e com esse questionamento foi enxergar os dois pontos. Porque quando a gente pensa, eu vou evoluir, vou me tornar um cara e assim assado, e vou ser o cara e tal, beleza. Mas e o ponto negativo? O que eu vou ter que deixar para trás? O que eu vou perder de fato? Será que vale a pena? E fazer o questionamento, será que no meu momento de vida atual eu devo realmente focar todas as minhas energias em evoluir? E me tornar uma pessoa melhor? Esse é o grande questionamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha tirado valor de fato, e obrigado por ter assistido até aqui.